Vamos lá. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Silene Bin, estou como CEO aqui do Enlace e da Nova Solução Consultoria. São dois braços, né, do ecossistema Enlace, um Enlace como uma escola de negócios corporativos para compras e a Nova Solução, a consultoria, né, desse ecossistema. É, eu quero abrir, né, abro esta masterclass muito feliz hoje, porque hoje, exatamente dia 23 de junho de 26, nós comemoramos o nosso 17º aniversário de existência. 17 anos construindo, né, o futuro de compras. Então, hoje nós estamos comemorando, eu particularmente aqui muito feliz com a equipe e tal, porque conseguimos passar pelas diversas fases aí é, de, como é que eu digo? Existe uma pesquisa que fala que 50% não passa do primeiro ano e 90% não passa do quinto. Então, nós estamos no 17º, isso significa aí uma estabilidade, uma relevância, né, no mercado. Muito bem. E para participar desta comemoração, além de todos os presentes que eu agradeço estarem aqui compartilhando conosco, eu tenho o prazer de ter aqui também dois profissionais incríveis que se destacam e fazem a diferença na atividade de compras, nas suas áreas, nas suas organizações. De várias formas, a gente vai conhecê-los. Muito bem-vindos, Marcelo Campaner, desculpa, Cristiano Campaner e Marcelo Habib, a meus Tudo amigos, junto e misturado. todos juntos e misturados. Obrigada pela participação, pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Bom, eu não vou apresentá-los, né? Vou deixar a palavra com eles, porque ninguém melhor do que eles para fazerem isso. Vamos lá. Cristiano. Obrigada. Seja muito bem-vindo à nossa masterclass. Obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, Se eu não falar que eu sou o Cristiano Campaner, pai do Lucas e do Matheus, depois eles puxam minha orelha, então orgulhosamente eu sempre falo isso, né? Meus dois meninos de 6 e 9 anos. Estou hoje como diretor de suprimentos da Algar, e estávamos falando antes aqui, né, de começar. Eu estou com a área de compras, mas também tem outras áreas que fazem parte da diretoria. Então, tem gestão de contratos e fornecedores, tem a parte de planejamento de suprimentos, tem uma área de governança Hack to Pay, inteligência de suprimentos, central de notas fiscais e viagens. Então, os desafios são vários aqui. E nós estamos puxando bastante essa questão de inteligência artificial e evolução digital aqui na área. Vou contar um pouquinho para vocês durante a aula aqui que nós estamos fazendo, tá? E passo a palavra para o meu amigo Marcelo Habib. Vamos lá. Obrigado, Cris. Bom, Marcelo Habib, também tem alguns aninhos aí de mercado, já passei por várias indústrias. Recentemente voltei à telecom, né? Passei alguns anos fora em aviação, em tecnologia, com SAP, com Ariba. E voltei para a telecom, uma área que eu gosto bastante. Hoje, como head de supply chain e administração, assim como o Chris tem uns penduricalhos, eu também tenho lá uns penduricalhos da minha área, então tem aí a administração junto, mas é muito interessante porque a gente acaba tendo muita sinergia entre diversas ações e acaba complementando bem o trabalho de compras, é bem interessante, desenvolvendo uma área nova numa indústria que eu conheço bem, e numa empresa que está crescendo absurdamente. Então, é um prazer estar com vocês. Silene, de novo, parabéns pelos 17 anos. Eu ia complementar que não é só 10%, 50%, 90%. Quem fica lá é porque tem consistência na entrega, né? Eu acho que é esse o grande segredo da história. Não é dizer só que você tem bons cursos, você tem
aí você tem uma consistência naquilo que você entrega para os alunos, para as empresas, etc. Eu acho que isso é muito importante. Teve uma fase aí que a gente teve discutindo bastante um caso específico, então foi bem interessante ver a tua abordagem. Parabéns, parabéns ao Enlace, tá certo? Como instituto com a nova solução. E vamos em frente, é isso aí. Obrigado, Cris, também por estar aqui com a gente. Paula ajudando, todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, obrigada, Cristiano, obrigada, Marcelo, pelas palavras. Eu confesso que eu não sou boa vendedora de mim mesma. Agradeço as suas palavras. Eu Teu concordo. conteúdo te vende, não se preocupe. Obrigada, Marcelo. Bom, o nosso tema dessa masterclass é governança inteligente e o futuro de compras nessa era digital e principalmente com a inteligência artificial, né? Para nós falarmos nessa masterclass, eu preferi buscar informações que vem complementar a nossa experiência, né? Tanto a do Cris, quanto do Marcelo, quanto a minha, que é uma pesquisa da Deloitte. Essa pesquisa, a Deloitte Global CPO Survey 2025. É uma pesquisa que a Deloitte faz anualmente, ela está, inclusive, disponível na internet. Aqui tem o endereço. Esse material, depois, quem está aqui nessa masterclass vai receber. E eu busquei nesta pesquisa fundamentos para justificar justamente o nosso tema, que é governança e inteligência artificial e a transformação digital dentro da área de compras. E está claro, né, para nós, e tanto quanto para esta dentro dessa pesquisa, que nós nos encontramos agora num ponto de inflexão, né? Particularmente, eu entendo que a área de compras, até então, com todo o processo de automação, das ferramentas de compras, dos e-procs, dos e-sourcings, e as ferramentas também acessórias, né, dos processos acessórios, é, estavam presentes nas organizações, mas ainda de uma forma muito, vou dizer, muito ligada a grandes investimentos, a decisão de TI, e disponibilidade de orçamento e etc. Mas com a inteligência artificial, isso mudou, né? Eu costumo dizer que a tecnologia hoje ela está na ponta dos dedos, né? De qualquer profissional, de nós, né? De nós como pessoas e como profissionais. Então mudou essa lógica. E como mudou essa lógica, eu entendo que essa abordagem, essa absorção, digamos assim, essa utilização dessa tecnologia, ela vai simplesmente transformar a área de compras, está transformando, vai não, está, é presente, não é futuro, mas transformando a área de compras de uma forma muito radical, digamos assim. Então, o nosso bate-papo vai ser nessa linha, sob o olhar dessa pesquisa e a prática, né? Com o Cristiano e também que o Marcelo e o Cristiano vão trazer para nós. Muito bem. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, escrevam no chat, né? E a Paula, que está aqui, vai nos ajudar aí com essa interação. Muito bem. Existe aqui uma aposta central, né? Como fala a pesquisa. Aqui eu chamo a atenção para essa pressão central, que digamos que os CPOs, né, os diretores de compras, os heads de compras estão enfrentando. Hoje, entregar valor em um ambiente complexo como o que nós vivemos hoje e com equipes muito pressionadas a gerar valor, é um desafio gigantesco, né? Essa pesquisa, ela mostra que o cenário, deixa eu pôr aqui o meu
pointer, só um pouquinho. Ela mostra que ele está muito mais agressivo, muito mais exigente por conta da inflação, né, da guerra de tarifas que a gente vê isso, vê todo dia, todos os dias nas manchetes, das tensões comerciais, da complexidade das questões geopolíticas e que impactam diretamente nas operações. E nesse contexto, eu diria que a transformação digital e principalmente a inteligência artificial generativa entra como alavanca para escalar essa atuação de compras, né? E de uma forma bastante decisiva, como eu falei no começo, trazendo oportunidades de aumento de produtividade, de redução de custos, liberando equipes das atividades repetitivas de baixo valor para atividades de mais valor agregado, de mais abordagem estratégica e que pode gerar, né, dependendo de como isso é feito, impacto no resultado bastante relevante. O dado da pesquisa que está aqui, inclusive, na tela, diz que cerca de 20% do orçamento está indo para a tecnologia. Isso, a gente vai ver como que isso é feito. E na pesquisa também mostra que essa agenda já ganhou a prioridade do dia a dia dos CPOs. Muito bem. Vamos lá. Passou muito. Então, quais são essas prioridades estratégicas, né, que estão aí na agenda dos diretores de compras e também os Chief Procurement Officers? Ah, deixa eu apagar, deixa eu esconder aqui a barrinha. Muito bem. Este slide aqui, ele mostra uma agenda bastante clara, né, dos CPOs. As duas principais estratégias aqui, a transformação digital e a renegociação com fornecedores existentes, pretende transformar a geração de valor dentro das organizações. A leitura de compras estratégicas aqui, ela é bastante focada e direta, né? Ou seja, está sendo chamado a proteger desculpa, pessoal, essas duas estratégias, elas têm como objetivo proteger margem, tá? Gerar eficiência e fortalecer a base de fornecedores. Veja, a gente fala de proteger margem sem falar redução de custos, né? Logicamente que no backstage, digamos assim, logicamente que eu sempre tenho como pano de fundo a redução de custos, né? De forma bastante mensurável, sustentável, com metodologia e critério. Muito bem. Em seguida, aparece aqui a maior colaboração com fornecedores. Se a gente entender que nesse mercado de alta ruptura de matérias-primas, de produtos, de fornecedores, a necessidade de se conhecer fornecedores fora do nosso espectro de conhecimento, né, além dos três fornecedores, etc. Buscar alternativas e, mais que isso, eu diria, a importância dessa colaboração com o fornecedor, com os fornecedores, tem a ver também com eles, né, com o mercado nos entender como clientes preferenciais. Como é que nesse mundo competitivo eu me diferencio junto a esses fornecedores? É difícil o olhar de compra sobre esse aspecto, né? Mas isso pode ser uma vantagem competitiva para a organização. Muito bem. Esse conjunto, né, mostra que o valor em compras vem dessa combinação de estratégias a fim
de realmente fazer a diferença e conseguir encarar todo esse cenário complexo que a gente se encontra hoje. Muito bem. E quais são as principais barreiras, né? As principais barreiras aqui são silos internos, ou seja, dentro da própria organização você ter áreas, departamentos que não trabalham de forma integrada, né? Não estão alinhados com a estratégia da organização, e compras às vezes está nesse silo, é um silo, né? Ela se coloca de uma forma separada, né? Independente, e faz o seu trabalho, mas na realidade não faz todo um processo, não tem uma ação de relacionamento com seus principais clientes internos e as principais áreas impactadas para entender as necessidades e de forma a gerar valor para a organização, né? Esses maiores, além dos silos internos, a gente tem as prioridades conflitantes entre as áreas. Logicamente, se cada área trabalha de forma independente, eu vou ter cada área com um determinado objetivo e, no final das contas, isso, quem sofre é a organização. E aqui eu acho que a governança, e aqui tem outras questões, né? A capacidade tecnológica insuficiente, lacunas de talentos, a própria complexidade de mercado e etc. Eu entendo aqui que a governança, né, ela tem um papel muito importante para justamente organizar aqui os papéis, responsabilidades, as políticas, ah, os relacionamentos dentro da organização, a fim de se ter decisões mais assertivas, e mais eficientes. Então, aqui a gente já começa a ver a questão estrutural de governança, de forma de trabalho, né? E qual que pode ser esses resultados. Então, esse aqui é um slide importante para mostrar a importância de se ter um olhar estratégico, estruturado. Muito bem. Ótimo. Então, isto posto, né, a gente, depois dessa contextualização, gostaria aqui de fazer a primeira pergunta, para o Cristiano. Vamos lá, Cristiano. Quais fundamentos, aqui falando de governança, quais fundamentos de governança deixa eu ver aqui, precisam estar estabelecidos antes de escalar ferramentas digitais e IA em compras, já entrando no assunto da digitalização? Bom, acho que em primeiro lugar a gente tem que ter dados confiáveis. Aqui na Algar nós passamos, né, por uma implantação de ERP, né, em 2024. Basicamente tivemos que destruir tudo que tinha de indicadores, dashboards, né, e construir novamente, mas a gente acertou muito na construção, então a primeira coisa para eu ter governança, né, e depois migrar para ferramentas digitais e IA, são, né, esses dados confiáveis. Outro ponto, a gente fez um trabalho muito intenso de processos, né? Então, a gente hoje entende muito bem os nossos processos e a jornada onde a gente está inserido. E nós temos aqui KPIs de negócios, né? E de todas as torres que fazem parte da diretoria de suprimentos muito bem estabelecidos. E acho que um pouco diferente do que a gente pensava antes, né, de muito apontar o dedo, falar qual que era o problema, nós estamos trazendo as informações e todos esses indicadores não só para as outras áreas, como também para o C-Level. Então, a gente compartilha muito mais informações para a gente poder identificar, né, quais são os pontos que a gente precisa melhorar em governança para depois a gente ter a base estabelecida para então desenhar os processos e implantar as ferramentas, né, que hoje a gente está colocando aqui na área quando a gente fala de inteligência artificial.
E especificamente aqui, né, vou dar o exemplo do robô comprador do Supla, né, que é o nosso associado digital aqui da torre de compras. Onde que ele atua, e a gente fala que é um associado digital porque ele tem meta, ele tem, né, accountability, mas no processo de desenvolvimento dele, a gente também conseguiu claramente definir onde que ele começa a atuar, onde que a gente precisa ter uma pessoa para acompanhar, né, o desenvolvimento, como se fosse um padrinho dele aqui nos primeiros passos, para depois ele conseguir atuar de forma mais autônoma, né, e trazer os resultados que ele está trazendo. Então, a IA, ela não escala quando ela fica centralizada, e se a gente não tiver essa base sólida para construir depois as soluções usando o RPA, Workflows inteligentes e a inteligência artificial, fica muito difícil, né, da gente fazer essa governança. Da base de dados, principalmente cadastros? Cadastro, de onde vem. A gente, né, a Algar foi muito feliz aqui quando ela criou o COI de Data e Analytics e o COI também de inteligência artificial. Então, hoje a gente tem muito bem estruturadas informações. A gente saiu de um cenário onde tinha, né, a planilha, era nominal, né? Tinha a planilha do Marcelo, a planilha da Silene, e a gente hoje tem a informação da empresa. Então, a gente gastava muito tempo no passado, às vezes, com essas discussões. Pô, mas a minha base não fala isso, de onde eu pego, né? As discussões, eu lembro de inúmeras aqui, de o saving que o cara calculou não é o mesmo que o meu, e a gente prestava conta como área corporativa. O CFO falava, mas esse saving que vocês falam aí, que está acontecendo, onde que Aonde eu que ele vejo está, né? ele, né? Então, isso foi muito importante, essa fundamentação aqui de base de dados e essa área que nos suporta. Claro que aqui dentro nós temos uma área muito forte, né? E essa parte de inteligência, quando a gente recriou a área em 24, aí no comecinho de 24, foi fundamental, porque eu tenho a base na Algar, mas a gente tem muito bem estabelecidos os dados aqui dentro da diretoria de suprimentos. Legal, Cristiano. Bacana. Bacana mesmo. Obrigada. Marcelo, fantástico, né? Vamos lá. Eu fiquei Na... preocupado porque o Cris já respondeu metade do que eu ia falar agora. Cris, eu só tenho um comentário. Eu adoro a ideia do robô, etc. Eu só não sei se eu daria o nome dele de Supla, né? Daqui a pouco ele vai sair cantando Linda Garota de Berlim. Ai, Marcelo, só Foi vamos uma ter, só vamos... votação aqui, viu? A É, gente colocou lá os nomes e a turma que escolheu. Então, foi, foi legal. Você sabe consenso que aqui eu. do time. Que Não, legal. além de chamar supla, ele ainda tem metas. Adorei, né? Sensacional. É isso aí. Marcelo, na prática executiva, né? Você como tal, quais sinais mostram que uma área de compras estratégicas possui uma governança madura? Silene, de uma forma assim, bom, primeiro, é, pegando carona no que o Cris falou, né? Eu concordo muito com a questão de dados, etc., né, a origem dos dados, a confiabilidade dos dados, isso é fundamental. Mas quando você fala de área madura, Silene, eu já vejo compras indo para um outro patamar, sabe? É onde a gente hoje está focando bastante. Governança, para mim, é quando a gente começa a estar sentado na mesa para decisão, sabe? Quando a empresa começa a olhar para você como quem traz uma parcela significativa do resultado, uma parcela significativa de opinião para a mesa. Então a gente não está mais discutindo, mas tem uma política, mas cumpriu a política, ok. Tem que ter um processo, ok. Tem que ter uma política, ok também. Tudo isso, para mim, é a base da base. Então, eu costumo dizer que para você estar nesse momento maduro, é quando você começa a ter consistência, né? Eu até citei isso um pouquinho ali atrás na abertura, dizendo lá, né, da nova solução, etc. Quando você começa a ter consistência na tua entrega, você passa a ser visto, né? E estou falando de ser visto, eu falo sempre na primeira pessoa, porque eu sempre trato o time, o grupo, etc., como uma unidade, né? Então a gente passamos a ser vistos como parte da solução,
como alguém que a empresa olha para falar assim, tá, o que eles estão falando ali, né? E aí pegando de novo carona no que o Chris falou, pô, o saving de um é de um jeito, o saving de outro. Quando a liderança, e aí estou falando, né, quando a gente se põe numa posição estratégica, estou falando do CEO, né? Claro que todo o corpo de liderança, mas basicamente, quando alguém lá em cima olha para você, olha para o número e fala assim, compras, tá certo esse número? Esse é o dado? Então, de novo, também na carona com o Chris, esse é o dado certo? Quando a empresa olha para você com este nível de confiança naquilo que você vai falar, com esse nível e dando esse nível de responsabilidade, para mim a maturidade está colocada, né? Você passou a ser parte da solução, você passou a ser parte de quem é consultado para uma decisão, né? Onde se coloca uma certa responsabilidade e fala, cara, área, eu conto com vocês. Vocês fazem parte desse resultado. E aí, só pegando uma experiência, Cris, e talvez uma das mais duras, mas também uma das mais interessantes que eu tive, numa empresa passada, o CEO decidiu que a gente ia fazer compras, ia fazer saving no orçamento. Então, a cada processo, eu ia no budget, validava o budget com o planejamento financeiro, fazia o processo de compras, retornava com um saving que eu tinha que validar com o cliente interno, aí isso voltava lá para a controladoria, que pegava aquele dinheirinho do budget, né, que já estava validado, e dividia, falava, ok, este vai para comprar, este vai para saving. E era no orçamento. Essa talvez tenha sido uma das mais duras que eu já passei, porque aquilo, né, da gente convencer o cliente interno a falar a mesma língua, a aceitar que o número que ele queria usar para fazer alguma outra coisinha não ia usar, ia depender disso voltar para o CEO, para uma nova rodada de budget, etc. Mas foi lindo, não tinha mais discussão de número de saving. Saving estava lá. Então, bem interessante. Então, para mim é isso. Desculpa, me alonguei aí, mas acho que é um pouco por aí que a gente vê, que eu vejo Você governança, sabe que maturidade. esse exemplo que você está colocando, eu participei de um projeto numa empresa onde essa redução de custos que era trazida através de uma abordagem estratégica tal, ela era guardada. E de uma forma, com o mesmo objetivo, né, para não ser consumido, mas a empresa fazia o seguinte, ela gerava um pedido daquela economia e aquele pedido travava o orçamento. Travava o Aí budget. isso. E aí esse orçamento era ajustado no resultado, no ano seguinte. Logicamente que a área de compras nessa empresa estava embaixo da área financeira, ficou mais fácil, né? Uhum. É mais fácil justificar, mas é uma das. Agora eu já tenho um outro exemplo, mas é um exemplo super bacana. Uma outra coisa legal que você falou aqui, que é essa coisa da O microfone Ô, Cis, Então, você ficou desligado. muda, você mutou. apertou o botão do mudo. Obrigada. A gente ouviu até É, o per, e depois não mais. eu acho que uma outra coisa legal que você falou é que é a percepção de valor. A percepção de valor é muito mais importante, não é? Do que eu simplesmente falar, eu quero ser uma área estratégica, eu não consigo, sabe? Eu quero fazer um processo e ninguém deixa, sempre apontando o dedo, né, para fora da própria atividade. Então, como que eu atuo para aumentar a minha percepção de valor para a organização, que é o que você comentou, e que eu acho que é por aí mesmo o caminho. Muito Ô, bom. Silene, acho que tem um exemplo que me veio agora aqui, né, na fala do Habib, né, interessante também. O ano passado, a nossa diretoria ficou com uma meta de redução de CAPEX da companhia, mas não era redução de CAPEX através somente de saving. Nós ficamos com a missão de olhar o CAPEX inteiro da companhia e fazer um trabalho de questionar, de avaliar se realmente aquilo era necessário ou não. Isso eu vejo como um sinal de maturidade também, porque é uma responsabilidade muito grande. E entrou como um dos meus objetivos, né, como executivo aqui.
E mais recentemente, esse ano aqui, nós voltamos, né? Todo mundo já deve ter passado aqui pela tal da torre de compras, né? Negócio chato, tem que ir lá justificar, faz reunião, o pessoal fica até com, né, com raiva de quem faz isso aqui, né, em suprimentos. E a gente criou uma torre de compras, a gente chamou de 4.0, né, com um formulário com algumas perguntas, ao invés de deixar o cara abrir uma requisição, por exemplo, lá no RP direto. E aí a gente já roda um agente após o preenchimento, né, daquele formulário, que tem as perguntas que no SAP eu já não consigo colocar, incluir campos, e o agente já dá uma primeira sugestão de aprovar, pedir mais informações ou reprovar. E quando aprova, a gente já criou uma automação para abrir a requisição diretamente no sistema. Então, a gente conseguiu, né? Apresentamos o resultado, a gente implantou isso em fevereiro, apresentamos agora no comitê de direção os resultados, né, de compras evitadas, né, ou seja, requisições que nem chegaram a ser abertas, de compras que Sensacional. eram exclusivas e a gente conseguiu, né, conversar antes dela ir também para o sistema e transformar em concorrencial, o que aumenta o potencial de ganho. Então, a gente pegou um processo que era chato, todo mundo reclamava, e a gente está dando retorno assim, ó, muito rápido. Então, em 2 dias, no máximo, a gente já dá o retorno. E agora nós estamos. O próximo passo é de, durante o preenchimento, se já tiver algum gap, eu já vou colocar o agente para atuar e já dá para o usuário: olha, isso aqui precisa melhorar, tá, você não respondeu isso. Então, a gente está tentando fazer uma coisa mais ágil, mas Sim, que está ligada com o controle orçamentário, tanto de CAPEX quanto de OPEX, vai fazer uma verificação do orçamento né, no roadmap aqui de evolução. Então, o feedback que a gente teve foi de, olha, é, no começo o pessoal ficou meio assim, porque estão colocando mais informações, mas a gente conseguiu ter muito mais visibilidade e ter muito mais informações das demandas. Então, isso acho que faz parte também, né, de um processo de como que a área é vista, né, como exato. estratégica e como mais madura, né? A gente tem que ter essa proatividade, né? Isso é inovação, né? Olhar para o futuro, trazer inovação e fazer a diferença, propor coisas diferentes, né? E isso, com certeza, eleva, a área de compras, inclusive a própria equipe, né? Própria equipe. Sensacional, sensacional. É, dando sequência aqui, vamos lá. Tem um conceito aqui na pesquisa que é bem legal, isso não é novo, né? Só muda o nome, né? Então, são os best in class. Aqui o nome está diferente, né? São os melhores das suas categorias. Quais as empresas que melhor têm resultado, que têm mais resultado, e quais são as práticas, né, que elas adotam para ter esses resultados diferentes? Nessa pesquisa, são os líderes, né, os digital masters e os followers, que são os seguidores. O que que ele fala aqui? Que o ponto relevante aqui é que essas organizações que investem mais em tecnologia, deixa eu reduzir aqui porque eu não estou conseguindo ler aqui, que investem mais em tecnologia, tá certo? Ah, elas, elas usam, né? Elas investem cerca de 24% do orçamento, frente às empresas, aos seguidores que investem 18% do orçamento. E a gente vai ver daqui a pouco qual é esse retorno sobre esse investimento, tá? Não vou entrar no detalhe aqui, né? Mas aqui mostra que as empresas que têm a maior adoção, literação e a adoção, quanto ao pagamento, ao investimento, quanto mais são essas empresas, a literacidade aqui, né? São os digital masters, os líderes, tá? É, mas a ideia é que eu preciso investir, né? Faz parte do processo investir. E aqui entra uma questão da revolução, é, a revolução da IA em compras estratégicas.
Vamos lá, tem 10 casos de utilização, né? A pesquisa traz aqui 10 casos de utilização de inteligência artificial, além daquelas que a gente já está vendo aqui, tanto com o Cris quanto com o Marcelo. Então, a gente está falando de spend analysis, a gente está falando de gestão de contratos, só aqui 53% olhando o seu spend, os seus dashboardings. Deixa eu ver aqui, pessoal. Espera aí que eu me perdi aqui só um pouquinho. É, as sugestões de otimização dos processos de sourcing, aqui mesmo na nova solução, nos nossos projetos, né, de sourcing, strategy sourcing, ou qualquer outro processo de consultoria, a gente já utiliza inteligência artificial, a gente já utiliza alguns agentes para otimizar os processos, né, trabalhar as diversas ferramentas dentro desses processos. Ah, desenvolver estratégias de categorias, estabelecer, desenvolver, elaborar estratégias de negociação com fornecedores. É muito interessante quando você começa a entender como a inteligência artificial trabalha e como utilizar os prompts de forma correta para poder obter resultado, né? Quanto melhor a gente elabora esses prompts, mais resultado a gente tem. As RFIs, Ps, Qs, elaboração de contratos, identificação de riscos e validação automatizada de faturas. Olha aí, Cristiano, 20% aqui das empresas aqui líderes já estão com esse processo. Estou falando porque você tem, né, contas a pagar, né, que você está falando para a gente aqui no Central de começo. Notas Fiscais. Central de Notas Fiscais, é isso aí. É, muito bem. Então, a geração de documentos também são entradas mais naturais para a inteligência artificial, mas eu acho que, de uma forma geral, essas atividades aqui, ações, já estão bastante é, consolidadas aí, não diria na maioria das empresas, mas nessas empresas que são diferenciais. E esses líderes, né, hoje geram com a inteligência artificial 3,2 vezes mais, né, resultado do que 100, enquanto os seguidores 1,6, tá? Então, o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, ele é importante. É importante, é relevante eu entender daquilo que eu estou investindo em inteligência artificial ou no processo de digitalização, quanto que eu gero de valor, né? Eu acho que essa é a grande sacada para se conseguir investimento, além daquilo que a gente já falou aqui anteriormente, que é a percepção da organização em relação ao valor que a área está gerando. Quanto maior a percepção, maior a capacidade de investimento, né, de obter aprovações. Esse retorno de investimento, ele vem principalmente a laranja aqui são as empresas líderes, né? De redução de custos, de custo evitado, de satisfação dos stakeholders, dos principais clientes internos em relação à prestação de serviço da área, o do desempenho dos fornecedores em relação à prestação de serviço, nível de serviço, e etc., e a capacitação da equipe em inovação. Muito bem. Não sei por que demora aqui para eu passar. Isto posto, Cristiano, qual que é a tua experiência com... Eu sei que você tem aqui uma experiência com automação, não só, mas, como você comentou, em compras de menor complexidade, né? Quais decisões aqui que foram fundamentais para você transformar a automação em ganho real de produtividade?
Bom, primeiro que a gente escolheu uma dor que era latente aqui e clássica, né, das áreas. O que que eu faço ali com a curva C, que tem um volume muito alto? Quando a Hum. gente olha spend, compara com a curva A e B, ele não é tão relevante e exige um alto esforço operacional. É muita gente pedindo para comprar rápido, né? Então aqui velocidade era muito importante. E antes de escolher a tecnologia, né, a gente mapeou as dores. Então essa a gente entendeu que era uma boa oportunidade. E desde o começo, acho que foi fator de sucesso aqui? Primeiro, envolver as áreas impactadas desde o início do projeto, porque a gente às vezes pensa numa solução, né, faz um desenho bonito, vê o impacto que aquilo vai ter para nós e a gente esquece de combinar, né, com as outras áreas, que às vezes estão ali no silo delas, né, e aí ao invés de ajudar, elas começam a colocar empecilhos. Então, esse foi um fator super importante. Depois, a gente teve que engajar o time, né? E aí tinha aquela desconfiança, né? Quando o Supla começar a atuar, o que será de mim, né? Vai precisar, não vai? Mas aqui, eu falo, né? A gente conseguiu um engajamento muito grande do time, todo mundo comprou a ideia, né? Participou muito ativamente, desde o início, né, da POC até a entrada em produção. Estavam muito comprometidos com a entrega, porque também nós temos aqui, se a gente quer ser estratégico, né, nada melhor do que pegar uma atividade que demanda muito esforço, é mais operacional e talvez não traga tanto resultado, colocar, né, um associado digital para executar e liberar espaço para a gente olhar o que podemos colocar em contrato. Será que as pessoas, né, dessa torre de compras mais transacionais não podem ajudar nas compras estratégicas, como já aconteceu em vários casos? Então, isso foi fundamental. E o apoio aqui, né? Então, eu, desde o início desse movimento na Algar, que, aliás, contribui bastante, a Algar realmente há bastante tempo vem incentivando a gente a desenvolver, a evoluir digitalmente. Então, eu comprei a ideia ali no começo e pensei, né? Melhor eu ser a área que testa e faz, a gente é pioneiro, né? Do que depois eu ficar aqui, né? Com aquela desconfiança. Será que esse negócio vai para frente? Não vai? Então, quando eu penso no início do Supla até agora, e tenho números atualizados dele aqui, né? Ele comprou já nesse um ano e pouquinho 14 milhões, Caramba. trouxe Uhum. um saving de quase 15%, quase 2 milhões e meio. Aqui interessante, né? Porque como a gente começou assim, ó, compras até 30 mil de materiais. Beleza. Aí depois a gente viu que estava dando certo e a gente ficava olhando o processo inteiro, né? A gente ainda tem o humano no loop para escolher a base de fornecedores, porque às vezes a gente coloca Tá. mais fornecedores, mas na emissão do pedido a gente conferia. Aí depois a gente falou, bom, tá dando certo, vamos deixar ele emitir o pedido. A gente continua aprovando por causa de alçada mesmo aqui na companhia. A gente falou, por que que é só 30 mil? Vamos pôr até 250, que é o valor, né, limite ali que a gente considera para compras transacionais, né? E a gente colocou. E interessante que muitas vezes, como eu era pressionado pela velocidade, e eu até tinha na política, né, que compras até 30 mil eu poderia fazer menos do que três cotações, quando eu coloco no Supla, se eu colocar 10 fornecedores de um item, ele manda para todos os fornecedores. Então, a Sim. gente conseguiu, a gente estimou um ganho aqui, e aí que eu falo de ganho real mesmo, né? Porque nós temos uma preocupação com esses projetos de app, que às vezes é muito oba-oba, né? Eu pegar um processo que nem deveria existir e automatizar ele. Então, nós colocamos, nos comprometemos com uma iniciativa aqui de gerar o ganho, e o ganho foi muito superior. Então, pagou o projeto e superou em duas ou três vezes a estimativa. Então, hoje, né, desde que ele começou a atuar, ele já gerou praticamente 60% dos pedidos até 250 mil, né? Já mandou mais de Caramba. 511 pedidos. E, e a gente conseguiu, nesse período, né, duas pessoas acabaram saindo do time, a gente conseguiu continuar operando, né, no mesmo padrão, com mais ganho, com velocidade, sem reclamação, e ainda as pessoas estão atuando em outras áreas.
em Tem uma outras áreas. outra, tem uma outra automação aqui, rápido para fechar. Aqui a gente fez também para medição de contratos, que era uma dor aqui. Pegamos duas categorias, o Habib deve ser familiar para ele, porque ele atua em telecom, né? Last mile e laudos técnicos, que era um baita de um trabalho assim, operacional. Aí a nota não entrava na central de notas, e isso nem era da área de suprimentos. Isso era feito por um terceiro, tinha 15 pessoas no terceiro. A gente criou a MIA, né, que é a outra associada nossa aqui, que é medição com inteligência artificial. E ela hoje, junto com mais quatro pessoas, faz o trabalho das 15. 90% das requisições são criadas automaticamente por ela. E a gente já está buscando nessa área de governança Hack to Pay outras atividades de folha de serviço e de criação de requisição para colocar lá dentro. Então, as áreas que no começo estavam ali meio desconfiadas, hoje a gente está olhando para coisas tipo comissionamento, condomínio, frotas que tem um operacional de geração de requisição para colocar aqui dentro. Então, nós estamos indo lá para resolver um problema que depois acontecia na central de nota, então a gente está antecipando. Além dos ganhos, obviamente, de produtividade que eu falei e tal. Então, são dois cases aqui que a gente tem que realmente trouxeram muito dinheiro, tá? Putz, o que você acabou de falar é o que a gente, né, você está factuando o que acabou de ser apresentado aqui na pesquisa, né? Muito legal, Cristiano, muito legal mesmo. Marcelo, na tua experiência, Marcelo, como estruturar uma arquitetura digital de compras estratégicas que evite fragmentação de sistemas e bases paralelas? Eu começar falando uma coisinha só em cima do comentário do Chris. Chris, last mile, eu já tive que contratar uma vez uma consultoria só para poder acabar com os last miles cancelados e nunca foram cancelados e não eram usados. Tinha ponta A e não tinha ponta B. Essa é uma história para café ou para uma cervejinha ou algo do tipo, mas last mile realmente sempre é uma dor, né? Sempre é um complicadorzinho aí. Ainda mais você, eu estou no atacado hoje, está mais fácil, mas já tive no varejo, é bem complicado. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, se você me permite, Silene. Uma vez, anos atrás, eu fui num evento e chegou um executivo de uma empresa multinacional enorme. Era um palco com 4.000 pessoas assistindo. E aí o cara foi lá e colocou um slide na tela. PP mais T igual EPP. E aí ficou todo mundo olhando e ele ficou quieto, ele colocou o slide na tela e ficou quieto olhando para todo mundo, deu aquela pausa técnica, né, para todo mundo pensar, etc. E daqui a pouco ele explica, né, ele começou a colocar legenda. Então, PP, estava em inglês, tá? PP, poor process, processo pobre, um processo ruim. Mais T, tecnologia, então um processo pobre mais tecnologia, igual EPP, Expensive Poor Process. Então ficou um processo pobre e caro. E, caro, Então, o que eu vejo aí, gente, assim, adorei. para mim, quando a gente fala de uma arquitetura, eu acho que o maior erro que as empresas têm hoje não é questão de falta de tecnologia. Eu acho que tecnologia, até porque não só barateou, mas ficou mais popular, tem tecnologia para todo bolso, tá certo? Então, tem desde vamos falar simplesmente de um chat de GPT que você paga cento e poucos reais, aí $20, cento e alguma coisa, até tecnologias caras, como os sistemas pesados, né, dos grandes players, eu já tive em um deles. Então, eu acho que o problema não é a falta de tecnologia, porque tecnologia tem para todo mundo. O problema todo é que você tem muita solução e as soluções não estão conectadas. Eu gosto sempre daquele KISS, né? Keep it simple, não vou colocar o segundo S, né? Porque não faz sentido aqui, mas acho que o grande negócio é você manter a coisa simples. Não adianta você chegar, compra uma ferramenta de sourcing, no top do mercado, está na moda agora a ferramenta A, como já foi moda a ferramenta B.
Mas aí chega um cara e fala, mas para contratos eu tenho uma outra que, inclusive, conversa melhor com o jurídico. Então vamos fazer diferente. Aí para fornecedores, não, para fornecedores tem uma plataforma aqui que ela se conecta muito bem com a análise de outros clientes que juntam. Aí você começa a juntar e faz uma sopa que ninguém entende. Pior que isso, alguns vão dizer assim, não, mas tem integração, por exemplo, com SAP. Tem integração com Proteus, tem integração com TOTUS, tem integração com Microsoft 365. E no final, não é. Aí você acaba com um monte de planilhas paralelas, um monte de dashboards paralelos. Você multiplica os problemas, você não resolve, você multiplica o problema. Então, cada vez fica mais complexo. Para mim, a arquitetura tem que começar de um jeito muito simples, tá certo? Um único dono do produto, um único dono da solução, tá certo? Uma única fonte oficial. Quanto mais você puder juntar nisso numa única ferramenta, tanto melhor. É a melhor ferramenta para o sourcing? Talvez não seja. A melhor para contratos? Talvez não seja. A melhor para risco de fornecedores? Talvez não seja. Mas escolhe aquela que te serve, né? O ótimo inimigo do bom. Escolhe aquela que te serve, como é que você junta tudo isso para que você não tenha que reconciliar dados, para que você não tenha que ficar criando mais planilhas paralelas, para que você não tenha que ficar usando proc de uma planilha com a outra, porque daí para frente o que vem é só erro. Então, de novo, eu não quero gastar energia reconciliando dados, eu não quero gastar energia tendo que preparar. Não, pega uma, escolhe uma plataforma. Não precisa ser a perfeita, aquela que te serve. E vai ter uma plataforma para cada um, tá certo? Então, e para mim, aí eu volto naquela primeira frase. Então, primeiro, eu quero arrumar processo. Arrumei processo, eu já achei que eu estou num nível bom de governança. Atingir esse nível bom de governança, eu quero tentar participar da decisão, né? Eu acho que é ali que está o espaço. E aí a tecnologia é um add-on. Eu vou juntar aqui, tá certo? Ela deixa de ser um custo para mim, ela passa a ser o quê? Um valor agregado. Ela vai acelerar uma boa decisão, ela vai acelerar uma informação que eu preciso para aquela boa decisão. Eu acho que esse é o essencial de ter uma boa tecnologia, sabe? Eu acho que é isso que não adianta, você não tem uma versão única de verdade, tá certo? E eu acho que o grande problema da transformação digital é você ter uma informação confiável. O Cris falou disso logo no comecinho, né? Então, você ter informação confiável, porque aí daí para frente você gera valor. E boas decisões dependem, né? O valor depende de boas decisões que dependem de bons dados. Então, arquitetura simples, integrada, para mim é a solução. Não precisa ser a melhor, não, tá? Tá. É, a inteligência artificial, ainda mais agora com os agentes, nessa era agêntica, né? Não leva a gente para um outro, uma situação oposta a essa integração, entendeu? Não Quer sei se eu dizer, entendi a tua é, pergunta, Cris. porque hoje Silene. a gente vinha, né, trabalhando com os grandes RPs e com as Uhum, ferramentas, principalmente as ferramentas end-to-end, como as principais, que eu não vou ficar citando os nomes, as uhum, principais, as maiores, que são ferramentas que oferecem essa gestão de compras integrada. Então, ela tem o P2P, ela tem o sourcing, ela tem a gestão de contrato, ela faz a gestão de homologação de fornecedores, etc. Né? São ferramentas integradas, como você está comentando. Porém, com a inteligência artificial e os agentes, né? Eu não tendo a estar fragmentado ao invés de estar integrado. eu acho que depende um pouco, Cris, porque quando você olha, e aí usando um pouquinho da experiência que eu tive numa grande provedora de tecnologia, né? De novo, vamos proteger os nomes aqui. Claro que todo mundo sabe, se alguém entrar no LinkedIn vai achar. Mas, enfim, eu acho que essas grandes soluções, especialmente no Brasil, Cris,
Ô, Silene, de novo. Nossa, eu olho para o Cris aqui e estou trocando o nome, Silene, desculpe. Eu acho que especialmente no Brasil, onde a gente tem um ambiente tributário super, super complexo, na verdade, as soluções elas acabam não sendo fim a fim. Elas pegam muito bem o purchase to pay, o hack to pay, o hack to order, o hack to whatever, invoicing, tá certo? Mas toda a parte tributária acaba sendo, em vários momentos, tratada fora. Então, eu acho que a inteligência artificial, quando você começa a agregá-la em alguns pontos específicos, e aqui no Brasil eu diria que bastante, nessa parte tributária, eu acho que ela vem bem. O que eu acho que é difícil é você deixar cada um fazer o seu contrato baseado naquela inteligência que você gosta e que o seu coleguinha do lado prefere a outra. Então, um gosta da inteligência X, outro gosta da inteligência Y. Eu acho que aí realmente você quebra totalmente o processo, né? E de novo, para mim, primeiro vem processo que te leva à governança e te leva à solução. Se você quebra aqui, cada um faz o processo de um jeito, É. Não, complica. não é o meu ponto. O ponto não é o processo, cada um faz o seu processo. A empresa, por exemplo, o Cris, o Cristiano aqui nessas soluções que ele está desenvolvendo, são soluções agênticas, né, dentro de um Uhum, processo estruturado. Mas são perfeito. soluções que eu não preciso mais usar essas ferramentas instituídas no mercado, sabe? Uhum. Tem Eu acho, tem uma tendência, Abib, desculpa, te claro. cortar aí. Eu acho que a gente vai, pelo menos eu já ouvi falar bastante, né? Em vez de SaaS, a gente está É, entrando na era do AaaS, que é o Agente as a Service. Então, a gente tem uma espinha dorsal aqui, que é o nosso IPROC, e nós estamos trabalhando agora na construção de um portal aqui de compras, que é nosso, porque aí quando eu vou, né, pensar em soluções de mercado ou portal de fornecedor, eu contrato, aí eu quero fazer eu quero criar um campo novo, pago 5.000 de modificação. Quero integrar via API com alguma coisa, pago mais alguma coisa. Então nós estamos trabalhando aqui para desenvolver algo que seja nosso, com agentes que fazem serviço que antes a gente tinha softwares que Compradores, faziam, né? E aí, como a gente tem hoje ferramentas oficiais da empresa, a gente usa aqui o Copilot, para workflow, tem uma outra ferramenta. Então, tem três ou quatro ferramentas que a gente tem como oficiais. A gente tem aqui um programa de Citizen Developer. Dentro das áreas, eu tenho pessoas que podem desenvolver sem a necessidade necessariamente ali de envolver o core de aí, inteligência artificial. E aí a gente está, para algumas coisas, realmente criando, né, mini sistemas aqui que podem ser, inclusive, bem customizados, né, para a nossa necessidade. Porque antes a gente tinha essa questão, né? Eu quero um software, aí o cara fala, o software está aqui, eu começo a customizar ele para me atender, acaba ficando caro, eu tenho que demora para implantar. Então, com os agentes, muitas coisas que antes a gente contratava software, eu entendo que nós vamos fazer aqui com as ferramentas da empresa. E a outra coisa é que, como o Copilot tem acesso à base toda da companhia, hoje a gente tem aqui a Anali, né, que é um chat oficial aqui da empresa, que às vezes eu pergunto uma coisa que eu demoraria muito tempo, eu precisaria de quatro, cinco soluções e ela me traz uma resposta porque ela consulta, né, a base dentro aqui do nosso ambiente toda, né? Então ajuda bastante, tá? Então eu vejo que nós vamos ser muito mais protagonistas em desenvolver coisas aqui do que ficar contratando. Mas tem a espinha dorsal, o IPROC, às vezes uma solução de gestão de contratos ali, a gente ainda vai fazer porque se eu desenvolver aqui, eu tenho que manter atualizado, tem um custo, né, que está envolvido nisso e talvez não vale a pena, mas tem muita coisa aqui que vale e a gente já está no roadmap para fazer. o que eu vi, Selene, e complementando o que o Cris falou, o que eu entendi da solução dele é que ele mantém a espinha dorsal e a partir dessa espinha dorsal, ele com uma ferramenta de inteligência artificial, ele simplificou um pedaço do processo.
Ele pegou uma requisição, leu, falou: ó, não está boa, quero refazer, ou devolve para que seja refeito, e ele simplifica este pedaço da requisição. Aí ele vai e coloca um robozinho que também tira uma carga que às vezes para ele era baixo valor agregado. Então, é por isso que eu volto ao ponto. Para mim, o processo, e é o caso do Cris, a espinha dorsal que ele falou, está mantido, tá certo? A hora que isso Isso. está mantido, ele pode usar uma ferramenta para automatizar pedaços, para tomar benefícios, fantástico. O que não dá para deixar é cada um sair brincando do jeito que quer com a solução, porque aí, né? Não, e tem também toda uma questão de compliance, né, de risco de cibernética, Sem etc. dúvida, sem dúvida E nenhuma. ótima discussão, ótima discussão. Só pus uma pimentinha ali, né? Muito bom. Bom, o próximo tema aqui que a gente vai abordar é a questão de talentos e capacitação digital. A gente volta aqui para a tal da literacia digital, que é a competência mais crítica, né? Quando a gente fala de literacia digital em compras, a gente está falando da capacidade da área de transformar tecnologia em produtividade, inteligência, e melhor tomada de decisão. Esse conceito, inclusive, é um conceito novo para mim, que eu achei bem interessante, que na realidade, na prática, a gente sabe que é assim, mas não, eu pelo menos, eu não tinha esse olhar estruturado, né, desse conceito. Então, a pesquisa traz aqui que a literacia digital em compras envolve 5 competências. Primeira, entender os processos de compras e suas oportunidades de digitalização, que é bem o que a gente está falando aqui. Saber interpretar dados e transformar informação em decisão. Conhecer os principais usos da inteligência artificial, automação e análises da área analytics, né, da área, atuar como consultor interno, seja um prestador de serviço ou, quer dizer, um business partner, que a gente já conhece, já vem falando sobre isso há bastante tempo, junto às áreas de negócio, e manter o aprendizado contínuo sobre novas tecnologias e seus impactos. Está claro para mim que a tecnologia só gera valor quando a área, ou o profissional, a área, e dentro de um processo de governança, sabe aplicar com método, maturidade e valor, mais uma vez, valor percebido, né, pela organização. A literacia, ela aparece aqui, né, nos líderes como desculpa, aqui, 71%, né, dos líderes confiam que as suas equipes ainda são limitadas, né? Então, a confiança nas equipes ainda limitadas. Apenas 71% dos líderes e somente 44% dos seguidores sentem que suas equipes têm as habilidades necessárias para executar a agenda. Então, as empresas Digital Masters, no meu entender, aqui tem as áreas mais preparadas para essa era digital em compras, né? Muito bem, vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou fazer uma pergunta para o Cristiano aqui. Cristiano, com a IA, automação e dados entrando na rotina, quais as competências, né, que para você passam a ser diferenciais no profissional de compras, além disso que a gente comentou agora? Literacia digital, acho que não tem como, e aí a gente não está falando aqui de virar programador, né? É, Porque hoje não precisa. A gente tem vibe coding, as ferramentas evoluíram de uma maneira tal que a gente consegue aqui criar uma página HTML para uma reunião com
clicando, né, em abas dinâmicas ali, de forma muito simples, né? Então, a pessoa tem que ter essa habilidade, né? É, tem que ser um lifelong learner, porque a gente não vai conseguir acompanhar. Aliás, mesmo tentando acompanhar, é muito difícil, porque as coisas mudam muito rápido hoje, né? Nossa, toda hora, todo Toda minuto. hora. A gente se sente mal, né? Fala, pô, eu, né, sabia isso semana passada, ficou uma semana sem olhar, já saiu uma coisa que aquilo lá que você viu semana passada ficou velho. Mas o comprador, pela área de suprimentos, tem uma visão da empresa, né, de todas as áreas praticamente, o comprador tem que ter uma visão de jornada, venho falando bastante isso aqui para o time, e um pensamento do sistema, né? Então eu não, não é mais o impacto que eu tenho na área, é como que eu impacto a empresa inteira. E a gente tem exemplos aqui de pessoas, né? Antes, a Bibi, Silene, vocês devem ter visto muito isso, a gente tinha uma satisfação em devolver uma requisição. Não está tudo completo, né? E hoje a gente tem um perfil totalmente diferente, e eu falo, né, falei aqui num podcast que eu gravei aqui recente, né, de arquiteto de solução. E tá tudo bem se a área não sabe comprar. Se a gente tem o conhecimento técnico, e a gente tem algumas pessoas aqui no time que são técnicas, ajuda o requisitante a fazer o escopo. Faz junto com ele, né? E teve um caso que a gente fez aqui, o cara falou, pô, muito obrigado, porque eu não estava conseguindo sair do lugar. Então, aí na próxima vez ele vai falar, pô, vou chamar a pessoa porque ela me ajudou, né? Ela não pensou só no processo dela, né? Devolvi porque estava faltando, não tinha isso, não tinha aquilo. Ela me ajudou a construir. Então, a gente tem uma grande oportunidade aqui de ser arquiteto de solução, porque se nós não formos, alguém vai aprender a comprar e vai ser o arquiteto em outra área, né? Então, eu prefiro que a gente tenha essa proatividade e seja por aqui. Tem uma outra coisa que também acho super importante, que é leitura de dados. É, Vejo que muitas pessoas hoje colocam alguma coisa no Copilot aqui, nem lê o que está escrito e já manda para frente. A gente tem que saber interpretar os dados para potencializar as decisões que a gente vai tomar. E aí, num processo de compras, a gente está trabalhando agora numa jornada de ter um agente para cada etapa do processo, né? Então, já teve casos aqui que coisa que a gente levava uma semana, 2, 3 semanas, né? Aquelas propostas de consultoria, não da sua, viu, Silene, mas de outras aí, que vem aqui 250 páginas com tal, e aí você tem que ficar lendo tudo aquele monte de Nossa. slide, de detalhes, né? A gente hoje consegue em 5 minutos montar uma matriz comercial, mas o comprador tem, né, a obrigação de olhar, analisar e ainda usar as habilidades aqui de Power Skills, né? Fiz um curso um dia, comprei um livro que chama Power Skills, aliás, eu recomendo, né? E aí, principalmente as habilidades de relacionamento, comunicação e negociação que a pessoa constrói ao longo da carreira são super importantes. Então, literacia, pensamento e visão sistêmica, leitura de dados e esses power skills que eu comentei, para a gente realmente, né, ser o business partner que todo mundo fala, né, virou moda, É, toda a área, né, a área de TH tem o business partner, financeiro tem, a gente realmente precisa mudar. E por fim, e que eu venho brincando muito com a turma aqui, é que nós, como compras, vamos ter meta de vendas. Afinal, eu não estou aqui para comprar, eu estou aqui para ajudar a vender. Então, a exato. gente precisa estar muito próximo da área para ajudar a área de produtos, a área de marketing, a área comercial a vender. E aí, comprar vira uma consequência, né? O que eu vejo de evolução aqui no nosso na nossa diretoria, acabou aquela conversa de o SLA que está atrasado. Faz muito tempo que eu não recebo uma. E antes era isso, era todo dia era 5, 10 chamadas. Ele chama, me ajuda com essa requisição, prioriza essa, prioriza aquela. A partir do momento que a gente está junto com a área, está participando do dia a dia, está ajudando a entregar valor, essa questão de SLA, ela vira irrelevante, né? Então, acho que essas características aqui vão fazer a diferença para o profissional aqui de compras.
Você trouxe um ponto importantíssimo que é o lifelong learning, né? Hoje, qualquer profissional, qualquer pessoa, né? Ela tem que estar atualizada, tem que buscar, de repente, interesse e se manter letrada, digamos assim, né? Aumentar o seu repertório cada vez mais. É, isso é muito legal, isso é muito bacana. E eu acho que, eu não sei, talvez nós mais experientes, né? Gostemos mais de estudar, não sei, não sei. Ou a gente sente uma necessidade, falando de mim, tá? Vou falar de mim, uma necessidade maior de estar atualizada, né? Principalmente com as questões de tecnologia e etc. Então, eu também tenho estudado bastante e eu aprendi um pouco a não me sentir ansiosa com o volume de informação que chega até a gente, né? Chega até nós, né? Então, eu traço lá, agora eu quero aprender esse tema, aquele tema, agora eu quero saber tudo sobre o Claude, ou sei lá. E está sendo muito bacana para mim. Você quer comentar? Ah, e um outro detalhe, antes de eu vou passar a palavra para o Marcelo. Tem um detalhe importante que a gente falou bem no comecinho, que é a leitura de dados, né, que você comentou, Cristiano. Saber ler contexto, né? Cenários, né? é, Entender o contexto. E para isso, o profissional precisa ter repertório. Precisa. Se você não tem repertório, você não sabe se aquela informação que você pediu, que você também tem que saber pedir, né? E que você vai aprendendo, tem método e tal, mas você vai aprendendo a perguntar e a inteligência artificial vai também conhecendo você. Se você não tiver repertório, você não tem condição de fazer análise daquilo que está sendo apresentado para você. Eu gero Se você não aqui. tiver repertório, você não sabe fazer a pergunta para a inteligência Exato! artificial. É isso aí, é exatamente isso. Então, eu faço aqui gero um radar estratégico de compra semanal e eu fiz isso na sexta-feira. Aí ele respondeu logo nas duas primeiras linhas que o acordo com o Irã tinha sido feito, a guerra tinha parado e o Estreito de Hormuz estava aberto. Falei, Deus, que mundo você está, né? Então, tem que fazer o que, né? Você tem que ler, que foi o que o Cristiano falou, você tem que ler, né? Porque aquela informação é de sua responsabilidade, né? Mas é fantástico. Quer comentar, Marcelo? Quer fazer algum Não, comentário? Não? eu vou concordar bastante. Eu acho que nesses power skills ou soft skills, ou, enfim, o nome que for dado aí que o Cris comentou, ah, a gente precisa, mais do que tudo, ter empatia com o nosso cliente, né? Aquilo que vocês comentaram, era legal devolver uma requisição, isso não cabe mais, né? Como tantas outras coisas que a evolução do mundo e da cultura, enfim, foi trazendo, uma delas é que você não pode mais ser inimigo do teu requisitante, porque é a mesma coisa que você, ele quer fazer um bom trabalho, ele quer entregar uma boa solução para a empresa. A hora que você vira amigo, anda de mão dada, né? Amigo não é necessariamente aquele que valida tudo, seja claro, tá certo? Validar tudo que o outro diz, mas é provocar as perguntas corretas, é conversar adequadamente. A hora que você chega nesse nível, eu acho que o comprador, junto com o requisitante, etc., vão construir uma solução muito melhor para a empresa. Então, eu enxergo essa empatia de se colocar na posição do outro, entender que o outro também quer, e às vezes a gente olha e fala assim: não é possível que esse cara não está vendo isso. Mas às vezes não está vendo, porque o skill dele de conhecimento é talvez mais técnico. O teu skill Cris falou bem nisso, a gente enxerga a empresa inteira. A gente enxerga onde as coisas podem impactar, né? A gente enxerga. Outro dia aconteceu comigo, a CEO pediu alguma coisa para a gente interferir num processo. Gente, de repente, um processo que era desse tamanho e que o pessoal achava que estava resolvido, virou um negócio enorme e a solução foi muito mais bonita. E eu vou pegar de novo carona no que o Chris fala. Vamos ser o segundo, né? Ele pega carona em um monte de coisas que o Chris fala. Mas a gente acaba tendo processos onde eu atuo como vendedor e não Ah, como sim. comprador, né? No meu caso ainda, eu citei no começo que eu tenho também a administração, muitas vezes eu sou cliente meu,
eu sou o meu próprio cliente, né? Então, isso dá a gente uma condição de olhar sob uma perspectiva diferente, né? Quando seja o SLA também, que foi comentado, puxa, a área de compras está impactando a área administrativa. Eu estou demorando para entregar uma coisa que é fundamental. Em outras vezes, eu estou acrescentando um olhar de compras sobre o processo da administração. Eu estou acrescentando, né? Eu costumo dizer que a minha atuação no supply chain eu levo alguns pilares estratégicos, né? Um deles, claro, que é o resultado. Não há a menor dúvida que a eficiência financeira do processo é fundamental. Mas a produtividade é fundamental. A satisfação das pessoas com o processo, seja a satisfação com o resultado, seja a satisfação com a condução, é fundamental. Você não pode simplesmente ir na busca do menor preço, né? Entregar aquela loja pronta, eu estou usando o exemplo do passado, 10 dias depois do Natal, porque já passou a época É, de vender. já Entendeu? foi, né? Já foi, né? Economizei na construção da obra. Ficou pronta quando? Dia É, 27 de dezembro. Puxa, já era. acho que já foi. Então a gente tem que entender a dor do outro lado também. Acho que isso é Exato. fundamental. Com certeza, com certeza. E eu acho que isso que é o grande desafio, né? E esse protagonismo, que já foi falado antes, ele eu acho que é a força motriz, né? Para a gente realmente fazer algo diferente. Bom, a gente já está caminhando para o final e a gente não poderia deixar de falar de risco, né? Nesse ambiente complexo, volátil, fluido, né? Que é o VUCA, em que nós estamos vivendo hoje. Esse acrônimo nunca foi tão atual como agora. E nesse mundo, logicamente, que a gente convive aí com riscos, né? Riscos que estão aí iminentes, riscos futuros, e nesse contexto, a leitura de contexto, como a gente acabou de falar, é muito importante, né? Eu, profissional, que antes estava ali colocando requisições e hoje eu tenho um tempo, né? Eu estou livre para poder, de repente, fazer uma análise de mercado, buscar novas fontes de fornecimento, fazer um global sourcing, provocar o mercado local que já está estabilizado e confortável. Eu acho que isso que para mim, pelo menos, brilha meus olhos, né? Justamente fazer diferente e fazer melhor. Então, nesse bloco aqui, a pesquisa, voltando para a pesquisa, ela coloca o risco no centro da agenda dos CPOs. E os principais riscos atuais que envolvem pressão de custo, eh, pressão sobre a manutenção de fornecimento, né, evitando rupturas, compliance, as questões regulatórias, principalmente agora com a reforma tributária, isso é muito importante entender o compliance regulatório dos seus fornecedores, a escassez e a volatilidade de suprimentos. Faz com que isso seja pauta muito relevante dentro das organizações. É importante, que a pesquisa traz aqui, ela está aqui, ó, que 40% dos CPOs, né, das empresas líderes, tiveram suas metas de economia revisadas por desenvolvimentos de soluções observando a questão geopolítica. Então, em cada 4 de 5 casos, essas metas foram aumentadas. Então, logicamente, isso mostra a importância de se ter um olhar no futuro e fazer esta gestão com governança e também com tecnologia, né? E aqui, então, agora, aqui tem algumas estratégias de mitigação mais eficazes. Eu não vou entrar no detalhe, mas uma delas, fontes alternativas, compartilhamento de informações com fornecedores. Eu acho que a questão do relacionamento com o fornecedor é muito importante, né? Da mesma forma que
o usuário era inimigo, o fornecedor também era, né? Hoje não, né? A gente tem que trabalhar de uma forma colaborativa em todas as frentes. E, ok, que mais que eu acho que é legal aqui? Ah, as questões de nearshoring ou reshoring é importante. Ah, eu só compro do mercado da China. Não, mas como que é o mercado interno? Não, o meu mercado é só, tenho aqui meu fornecedor, estou confortável, mas por que que eu não faço um source, né, global? A gente fez agora, a gente está com um projeto uma mineradora, né, de ouro e a gente fez quatro categorias, estamos fazendo quatro categorias totalmente impactadas pelas questões geopolíticas. Uma delas é cianeto. O cianeto, ele é matéria-prima para a extração de ouro, né? Se não tem cianeto, não tem ouro, não tem lixação, não tem ouro. E fazendo esse processo de global sourcing, a gente conseguiu reduzir aproximadamente 25 a 30% do custo do cianeto. Tá? Então, olhando para fora, né? Ah, tem um risco comprar da China? Tem, mas qual que é o benefício? Então, isso é gestão, isso é governança, né? Quais são as ações de mitigação desses riscos? Então, isso tem que estar na pauta, né? Importantíssimo. E a inteligência artificial justamente ajudando. E os riscos percebidos aqui na implementação da inteligência artificial, que já falamos aqui, qualidade dos dados, a governança, segurança, compliance, né? Eu vejo, às vezes, nos treinamentos que a gente faz, o pessoal, né, os profissionais utilizando a inteligência artificial, como você falou, Marcelo, de forma desestruturada, independente, não, isso é um risco, né? Eu colocar a informação sensível da organização dentro de uma inteligência artificial que vai ser, com certeza, se não houver lá os devidos protocolos, etc., compartilhados. Então, acho que isso aqui é super relevante, importante, e a pesquisa traz isso também. Marcelo, indo para o final, como uma área de compras deve incorporar risco de fornecedor regulatório e de abastecimento no processo decisório? Eu sou obrigada a falar para você rapidamente. Rapidamente. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu acho que aí a pergunta, Silene, está muito bem colocada, né? Porque muitas empresas ainda olham para o risco como uma etapa dentro do processo de compras. Ah, eu tenho que colocar aqui o risco do fornecedor. Para mim, não é. Para mim, risco é uma parte do processo decisório. A gente incorpora o risco na decisão, tá certo? Nem sempre, por exemplo, vamos olhar um caso clássico, né? Ah, tem que comprar do fornecedor mais barato. Não, talvez não. Talvez o fornecedor mais barato tenha embutido um risco. Passamos por vários casos recentes na empresa, onde os fornecedores mais baratos, e vocês citaram agora há pouco a China aqui, onde o fornecedor mais barato não era a melhor solução para mim. E eu simplesmente não comprei do mais barato, né? É um Então, para mim, paradigma, né? é um paradigma, mas eu me lembro a primeira vez, e aí não vou dizer quantos anos, porque o público aqui, a nossa audiência talvez fique impressionada, você falou da idade lá no comecinho, né? Mas há quantos anos atrás eu peguei uma política de compras e falei assim, não, vou tirar essa frase aqui que diz que nós temos que comprar o melhor preço. Não, eu quero comprar a melhor solução para a companhia, né? E aí, esse risco, né, não é só um risco de descontinuidade, é um risco de prazo de entrega. Poxa, eu tenho um fornecedor aqui que me entrega no prazo X e um outro que me entrega, desculpa, no prazo 2x. Ah, o 2x é mais barato. Tá. Como é que esse 2x impacta a entrega do meu serviço? Impacta a entrega desse negócio para a companhia? Porque do outro lado, e volto aí ao que a gente comentou um pouco antes, eu estou aqui para viabilizar que a minha empresa venda, né? O meu trabalho, né? O Chris citou isso, né? De estar como vendedor, etc. O meu trabalho aqui é fazer com que a empresa tenha custos competitivos para que o meu time de vendas tenha um produto competitivo para vender bem. E vendendo bem, vai alimentar o processo inteiro de novo, né? Então, assim, eu não quero comprar barato e descobrir que era caro. Por isso, o risco entra nessa equação de valor, né? Tá certo? Entra
nessa discussão de como é que a gente entrega o melhor para a companhia. Para mim, se eu tivesse que falar alguma coisa de compras e ligar com risco, Silene, é assim, o risco derruba em um projeto, ou pode derrubar em um projeto, o saving de um ano inteiro. No limite, o Perfeito. risco pode derrubar a minha operação. Então, Sim, para mim, ele é parte do processo decisório, não é simplesmente uma parte de compras, tá? ótimo. Obrigada. Isso foi rapidamente para você? Foi ótimo. Você quer comentar, Cristiano? Esse ano aqui, eu nunca mais falo que o ano foi complexo, né? Porque desde que eu falei isso em 2020, a gente vai vendo mais complexidades. Mas na questão de risco, tem um componente que está nos preocupando bastante, que tem que fazer parte aí da agenda de todos aqui, profissionais de compras, que é o risco do fornecedor quanto à questão de cibersegurança. Porque nós estamos vendo hoje uma quantidade muito grande de casos de invasões e divulgação de base de dados e de problemas de vazamento de dados que são ocasionados via algum fornecedor, né, da empresa. Então, vamos ter que olhar a régua, além de risco de fornecimento, além de dependência, além de responsabilidade solidária, a gente vai ter que olhar com muita atenção para essa questão de cibersegurança, que ela vai ser cada vez mais importante. E aí o que o Marcelo falou, né? Às vezes um evento acaba com o saving do ano, dependendo do evento de cibersegurança, pode acabar com o saving de mais tempo, inclusive, né? Então é uma questão super relevante aqui que está no nosso radar também, né? Além, né, de guerra, de crise de memória, de antidumping de fibra e tudo mais. Interessante isso, muito interessante. Uma informação importante. Legal, é que acho que normalmente não está no radar mesmo das áreas, eu acho. Bem bacana. Muito bem, vamos lá. Caminhando para o final. Bom, falando aqui de governança inteligente, né? A gente está falando de método, dados, tecnologia, pessoas, responsabilidade, para justamente aumentar aqui o valor percebido da área de compras. E quanta informação que a gente teve aqui hoje nesta conversa. Última pergunta para cada um para a gente finalizar. Cristiano, qual decisão um CPO deveria tomar nos próximos 90 dias para avançar nesse tema que nós discutimos hoje, governança inteligente? Eu vou falar de o que nós fizemos aqui no início da jornada, né? Super importante mapear as oportunidades. Então a gente fez aqui um momento para falar das dores. A gente brincou que estava doendo bastante, porque apareceu muita coisa. E aí depois a gente fez um exercício de refinar as dores, entender qual que era o impacto que aquilo tinha para a área, para as áreas e para a nossa jornada, né, para a empresa. E aí depois um trabalho também de identificar o quanto que um trabalho com aquela dor envolvendo, né, ferramentas aqui de workflow inteligente, de inteligência artificial poderia trazer. Afinal, a gente está na vice-presidência financeira, não adianta eu falar para o meu chefe que eu vou fazer alguma coisa porque é legal, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa que dê resultado. Então, eu faria, né, dependendo do estágio, esse trabalho. Tem que ter uma proximidade muito grande com o time do COI, né, de inteligência artificial, se a empresa possuir, se não com a área de TI, porque a gente tem que trazer eles para perto para deixar o caminho desenhado para que vocês, dentro das áreas de compras, façam as coisas utilizando pessoas, né? Você tem que ter o COI de compras, né? Então, que é o caminho que a gente está traçando. Isso dá uma velocidade, né? E permite com que a gente faça as coisas de forma muito mais ágil. Legal, legal, Cristiano. Muito bom, muito bom. O mapa do tesouro. Marcelo, como você. A mais fácil, essa é a pergunta mais fácil da Fácil, noite. fácil. Como você imagina as áreas de compras em 2030?
Me dá um segundo aqui que eu vou colocar no GPT, no Claude, no Gemini. Depois eu vou pegar uma quarta Aí inteligência, juntar as três você para dar uma troca, resposta. você põe a resposta de um no outro, tal, dá uma Olha, centrifugada. olha, Silene, assim, a gente falou bastante aqui, né, de gestão, de governança, etc. Para mim, em 2030, ou talvez em 2028, ou 2029, ou 2027, né, a gente até brincou um pouquinho antes do começo aqui, desse masterclass. É difícil de te olhar para frente, né, e fazer alguma. Se alguém me falasse, sei lá, em 2020 ou 2021, 22, em 2026 eu estaria ajudando a entender um processo, né? O Chris falou ali de pegar uma inteligência artificial e resumir uma proposta em 5 minutos. Claro, depois tem que voltar e validar tudo que está escrito, mas eu ia falar, imagina, né? E foi muito rápido, né? Então, quando eu olho para frente, primeiro é difícil dizer qualquer coisa, mas eu acho que não vem mais sistemas, não vai ter uma área maior, talvez uma área igual, menor, tá certo? Mas uma área que vai ser capaz de tomar melhores decisões, decisões mais rápidas, tá certo? Tirando, como o Cris já está fazendo, né? Tirando tarefas operacionais, tirando tarefas de baixa complexidade, automatizando esse tipo de coisa. Então, eu acho que vem por aí, claro, com a reboque de inteligência artificial, de agentes e etc. Vem tudo isso, mas a importância, para mim, compras não perde relevância no cenário, ao contrário, eu acho que compras ganha relevância, né? Ela eleva a sua atuação, né? Porque a gente vai fazer menos o processamento da informação. Eu digo muito para o meu time hoje, eu falo, gente, eu quero a cabeça de vocês, eu não quero o braço. O braço eu dou um jeito de fazer com uma inteligência artificial, com um robô, com qualquer coisa. O braço eu dou um jeito. Eu quero a cabeça. Que eu quero mais usar de vocês é a cabeça. É isso que eu preciso. Então, eu acho que, assim, com menos tempo processando informação, com tudo isso, né, a gente vai ter mais capacidade de interpretar cenários, de analisar risco, etc., né, de fazer parcerias e, com isso, ganhar aquele lugar à mesa da decisão que é fundamental, né? No passado, eu acho que até um passado bem recente, né, todo mundo era medido pelo saving, né? Quantos anos aí, Cris, você teve como meta o saving, né? Quanto você vai fazer de saving esse ano? E era isso, né? Quanto é que a gente vai fazer de saving? Lá na frente eu acho que não é isso, não. Eu acho que é como a gente vai estar na mesa, ajudando a proteger receita, ajudando a acelerar crescimento, ajudando a reduzir risco, tomar melhores decisões, e com isso tudo, é claro, como é que a gente vai aumentar o valor da empresa. Eu acho que esse é o parceiro de negócio que a companhia precisa. Não a área especificamente, o cliente um ou o cliente 2, mas a empresa. Acho que a empresa precisa desse parceiro de negócio. Ó, Bibi, é legal o que você falou, me veio uma frase que eu venho falando bastante aqui com o time, né? Muita gente reclama, eu tenho muita tarefa operacional, é um saco, eu tenho que ficar fazendo isso, fazendo aquilo, pedir homologação, mandar a minuta do contrato, ver isso, ver aquilo. E a gente está resolvendo boa parte, né, dessas atividades usando, né, os agentes e soluções aqui. E a provocação que eu faço para o time, acho que fica aqui também para todos, quando você não tiver mais que fazer tudo isso que você reclama e que hoje é uma atividade que não agrega muito valor, o que que você vai E fazer? o que você vai fazer? E a resposta, e aí eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, né? E, e aí, às vezes, a pessoa fala, não sei. Aí eu falo, então dá tempo. Tem um tempo ainda para você saber o que que você vai fazer depois. Mas se você não achar a resposta, talvez seja um problema grave, porque a empresa vai valorizar quem resolve problema e não quem espera, né, as coisas acontecerem para ir junto. Então, fica como uma reflexão. E a outra que a Silene perguntou, né, que eu sugeriria
que uma pessoa fizesse hoje pensando em governança inteligente e automação, tem que mudar o modelo mental, né? A frase que eu ouvi um dia numa palestra e que eu guardei, né, comigo aqui é que se a gente tentar fazer a transformação digital sem mudar o modelo mental, a tecnologia vai só acelerar o problema. Então, isso é uma reflexão super importante, né? Às vezes a gente fica com essa moda de colocar a IA para funcionar e tudo mais, mas a gente tem que gerar valor e mudar o modelo mental. Tem gente que eu vejo aqui, né, vários colegas no time também, tem gente que, né, evoluiu nessa questão muito rápido, indo atrás e tudo mais. E tem gente que ainda não entendeu que não é nenhuma necessidade, é uma obrigação, Uma caso É. a obrigação, é o pessoa mínimo queira esperado, né? continuar relevante, né? Tinha uma frase assim, né? Era uma frase assim, deixa eu ver se eu lembro. Você não vai ser substituído pela IA, mas vai ser substituído por um ser humano que use IA, né? Que usa Então, melhor que você. é, É isso. mas tem uma coisa a mais, deixa eu ver se eu lembro. Então, a máquina não vai te substituir, mas você vai ser substituído por um ser humano que sabe usar a máquina, que sabe usar a Isso. tecnologia, É né? isso. Então, e aí, para mim, não tem idade, né? Não tem idade, tem perfil. É isso que o Cristiano está falando, tem perfil, é modelo mental de cada um, né? Eu acho que mais do que nunca, e acho que isso o que a gente está falando aqui, eu acho que é um recado legal, mais do que nunca, a gente tem que ser protagonista, né, da nossa evolução, da nossa carreira, sem esperar e sem apontar o dedo. Ah, não consigo fazer por causa disso, por causa daquilo, reclama, tal, mas o que que cada um de nós está fazendo justamente para aproveitar essa onda, né? Porque, gente, é sensacional. Eu não sei como vai ser, sei lá, daqui umas centenas de anos, talvez, não sei, não vou estar aqui para ver. Mas, por enquanto, vamos curtir, né? Vamos aproveitar, vamos, sabe? Fantástico, muito bom. Eu deveria ter ido para a área de tecnologia, né? Não sei, porque eu sou apaixonada por tecnologia, mas eu também sou apaixonada pelo que eu faço, então vou juntar os dois aqui. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu não sei se tem perguntas, vamos ver Ou se tem uma aqui. pergunta assim, quais são os principais indicadores para avaliar a maturidade de aplicação de IA na área de compras? Quem quer responder? Fica à vontade. Marcelo, Cristiano. Olha, o melhor indicador que eu tenho aqui é quando a responsável, né, a vice-presidente de TI fala que a área de suprimentos é uma das mais protagonistas, ou a mais protagonista quando o assunto é evolução digital aqui na empresa. Para mim, isso é o principal. E óbvio, né, aquilo que eu falei, o CFO quer ver o resultado. Então, a hora que eu levo lá que a Mia, né, está ajudando a fazer uma atividade, né, com 11 pessoas a menos do que a gente tinha antes, né, quando era terceirizado, e que o Supla trouxe 2,5 milhões de saving, além de estar processando uma quantidade muito grande, para mim não tem indicador melhor do que esses, né? Mas a gente tem aqui na vice-presidência financeira, e o CFO está puxando muito essa parte de evolução digital. Então, a gente tem várias iniciativas, a gente trabalha com um funil, né, de cadastrar, ela vai evoluindo, a gente vê o investimento, acompanha. Então, a gente tem também a lista de iniciativas que estão em andamento e o resultado que ela está trazendo. Então, a gente mede dessa maneira aqui na Algar. Muito bom. Quer comentar, Marcelo? Não, eu acho que tá correto, né? Quanto mais a gente vai puxando essa cordinha, né? Eu acho que é mais bonito. Então, estou bem de acordo com o Chris, né? Não é. Eu talvez fizesse uma pequena diferença, não é com 11 pessoas a menos, mas é usando essas 11 pessoas para fazer coisas mais inteligentes, né? Tá certo? Porque, de novo, pegando a carona no que a Silene falou, né? É alguém que usa IA melhor que você. Então, como é que eu quero fazer com que essas 11 pessoas saibam usar a IA? Usar a IA não é pegar lá o Copilot no e-mail, selecionar o parágrafo e falar assim, reescreve para mim.
Tá certo. Também faz parte, algumas pessoas vão fazer isso e está tudo certo, né? Não, não é um problema também. Mas é usar isso para trazer resultado, é usar isso para potencializar o resultado, né, que faz a competitividade. Para mim é isso. Ó, nesse caso eu vou falar que é 11 a menos, porque como era terceiro eu internalizei, então teve Então, Boa, a boa, economia. Mas boa. eu, mas é interessante, você falou um ponto e a gente fala muito sobre isso aqui. Meu objetivo né, nessa evolução digital aqui não é reduzir três, quatro pessoas. Eu acho que o potencial está no que a gente nem está vendo, porque a partir do momento que a gente Uma deixa de fazer categoria algumas que você não atividades, aprofundou. tem dados, né, consolidados da empresa. A gente consegue enxergar muitas oportunidades. Eu falo, por exemplo, em gestão de contratos aqui, que a gente, né, tem uma área que suporta os gestores de contrato e tal. Nós vamos conseguir avaliar quase todos os contratos da companhia. Quando a gente fazia gestão ativa de alguns, as áreas faziam, né, descentralizado. É Então, isso aí. isso vai com certeza trazer benefícios que são muito maiores do que eu ficar discutindo aqui uma ou duas pessoas a menos, né? Então, pro meu time eu falo, vamos pegar mais coisa para a gente fazer, porque vai sobrar tempo. E aí a gente pode agregar mais valor. É é isso aí. porque a maioria hoje das empresas não atuam nos processos estratégicos justamente pelas questões operacionais, né? A maioria, 90% das empresas hoje estão a maior parte no operacional. Na hora que eu automatizo esse operacional de forma inteligente, eu vou poder sim fazer processo estratégico, poder fazer uma gestão de fornecedores, uma gestão de mercado fornecedores, uma análise preditiva de mercado, porque hoje eu não tenho tempo, isso leva tempo, né? Então, eu entendo que quanto mais automação, melhor, porque as equipes vão poder gerar muito mais valor, as pessoas vão ser, né, mais valorizadas naquilo que fazem. Muito bom, muito bom. Então, não temos mais perguntas. Deixa eu ver aqui, a próximo slide. Eu queria tirar uma foto, mas o pessoal tá na maior parte aí com as câmeras desligadas, mas eu vou tirar do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal? Alguém se incomoda de sair na foto? Mesmo que Vamos seja com o ligar essas nome. câmeras aí, gente. Se alguém quiser aparecer, agora é a hora. Obrigada, gente. Débora, oi, Débora, você está aí? Muito bom, muito bom. Luciano veio hoje? Não. Legal, muito bom. Então, atenção, eu vou pôr um modo aqui que tem um modo diferente, chama Galeria Dinâmica. Deixa a gente muito lindo aqui. Vamos lá. Atenção, atenção. Olha o sorrisão. Muito bem, vou pôr aqui no chat, vamos ver se saiu. Ah, o Alexandre entrou, peraí, eu vou tirar outra que o Alexandre entrou aí. Vamos lá, vamos lá. Olha o sorriso. Boa. Vamos pôr aqui no chat. Vamos ver se saiu a foto, né, gente? Porque isso pode, às vezes, pode acontecer que isso não aconteça. Cadê? Então, vocês estão aí? Estão Sim. aqui? Peraí, peraí, muita calma nessa hora que... Aí... A foto está aí, a gente vai pôr a foto lá no nosso grupo. Cristiano, Marcelo, agradeço de coração, muito feliz por vocês terem estado aqui hoje, justamente nesse dia. Foi um convite muito especial, eu agradeço a disponibilidade de vocês de terem aceito esse convite e terem compartilhado todo esse conhecimento, experiência, eh, com a nossa audiência. E certamente essa masterclass aqui vai reverberar, muito conhecimento ainda. Fico à disposição, de todo mundo, de todos. Boa noite. Se o Cristiano e Marcelo quiserem falar uma palavra, agora é a Eu, hora. Silene, eu queria agradecer, primeiro porque Masterclass, etc., a gente já viu um monte por aí, mas de 17 anos, poucos, né? Então, o convite para estar aqui
e acredito que o Cris vai fazer eco dessa minha. Eu tenho só a agradecer, porque o convite para estar aqui, uma celebração de 17 anos, num tema que é difícil, para dizer o mínimo, só tenho a agradecer. Muito obrigado, obrigado à audiência que ficou com a gente aí por tanto tempo. Obrigado a você, obrigado, Cris, Paula, todo mundo. Valeu. Obrigada, Silene, Marcelo. parabéns de novo, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui para falar um pouquinho desse assunto que está na moda, né? Mas está dando resultado. Então, acho que é relevante, acho que tinha que estar na agenda de todos. E contem comigo, se vocês quiserem, né, trocar ideias fora aqui da Masterclass, também estou à disposição. Um prazer sempre fazer benchmark, gosto bastante. Obrigado mesmo, Obrigada. Silene. Obrigada, Paula, equipe. Até a próxima. Tchau. Boa Tchau, noite. Valeu, tchau, gente. gente. Tchau, obrigada. Tchau.